Pode celebrar Ele mais forte. Aleluia, Senhor, só a Tua presença nos baixa, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Amém. Você pode sentar nessa mesma unção, mas senta dando glória, aleluia. Aleluia. Eu acho que eu não escutei um glória ou aleluia. Amém. Essa glória não é para mim não, é para Deus. Amém. Nesta tarde, Deus nos trouxe aqui para ministrar o nosso coração. E a ministração começa com aquele que faz a palavra, aquele que estuda a palavra. Deus já vai pegando. E Deus vai pegar você também nessa tarde. Você crê nisso? Amém? E eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta a vocês? Você já parou para pensar o que acontece quando a gente toma decisões impulsivas sem medir as consequências? Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui dirige? Quem dirige aqui? Olha aí. Quem dirige bem? Deus está vendo, viu? Os radares também. Eu nem vou perguntar quem dirige mal, porque vai ficar o marido e a esposa apontando para o outro, né? Eu não vou trazer confusão aqui não, está repreendido. Mas vamos dizer que você está dirigindo. De repente aquele abençoado, aquele processado, te dá uma trancada, te fecha. Você tem duas decisões a tomar. Primeira decisão, você pode responder estilo igreja do amor. Sabe como é? Você vai abaixar o vidro, vai olhar para ele, por dentro está fervendo, né? Mas você tem o quê? Tem um domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Aí você vai olhar, vai fazer aquele coraçãozinho, não é verdade? E vai dizer assim: tá tudo bem com você? Gente, já aconteceu isso comigo. Eu não me lembro de ter feito coração, mas bateu atrás de mim bem de leve. Eu fui: tá tudo bem com você? Amém. Mas você pode tomar outra decisão. Qual é a outra decisão? Você pode abaixar o vidro, começar a reclamar, a xingar, até falar palavras feias, torpes. Você já parou para pensar que muitas vezes, na ânsia de responder, de resolver algo, a gente cede às tentações de resolver tudo do nosso jeito, toma uma decisão impulsiva e aquilo pode mudar o rumo da nossa vida. Deixa eu voltar para a questão do carro, do trânsito. Essa semana eu vi um vídeo, infelizmente muito triste, uma briga de trânsito, onde dois homens, um esfaqueava o outro. Eu não sei se chegou à morte ou não, mas imagina se alguém tivesse uma arma de fogo, poderia tirar a vida, e aquilo mudaria para sempre o seu destino, o destino da pessoa que estaria envolvido. Por isso que é muito perigoso quando a gente toma decisões impulsivas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje eu quero falar sobre Esaú. Quando a gente fala sobre Esaú, chega a dar uma dor, porque a história dele é uma das histórias mais dolorosas que encontramos nas Escrituras. A vida dele revela uma tragédia de uma escolha que ele fez, que à primeira vista parecia uma escolha inocente, simples, mas que trouxe consequências eternas. Esaú era o primogênito, o filho mais velho de Isaac. Se você quer aprender um pouco mais de Esaú, você pode vir aqui no livro de Gênesis e vai falar mais sobre a vida dele. Mas como eu estava dizendo, ele era o filho mais velho de Isaac. Isaac era o filho de Abraão. Então ele era neto de Abraão. E ele tinha um irmão. O irmão dele era Jacó. Eram irmãos gêmeos. E Isaac tinha sua mãe também, Rebeca. E quando eles nasceram, Isaac era aquele filho mais peludo. Esaú era liso. É a Bíblia que fala sobre isso. E a Bíblia conta também que Esaú, ele foi um homem caçador do campo. Já seu irmão Jacó era um homem de tendas, um homem mais pacato. Em um determinado momento, Esaú, ele vende o direito da sua primogenitura para o seu irmão. Mas pastor, o que é isso? Primogenitura.
aqui representa não apenas um direito material, uma bênção material, mas também representava uma bênção espiritual que ligava Esaú ao propósito que Deus tinha sobre a família dele e sobre o povo dele. É interessante que Esaú, ele ficou com muita raiva do seu irmão Jacó, porque em um outro momento Jacó engana seu pai e a bênção que era para ser para Esaú vai para Jacó. Jacó até ameaça ele de morte, mas lá no final há os dois acabam se reconciliando. Mas essa tragédia na vida de Esaú, essa questão dele vender a sua primogenitura, é o que a gente vai focar nessa tarde, é o que a gente vai aprender, porque Esaú, ele vendeu, ele jogou fora, em um momento de extrema fraqueza física, no momento que ele estava com fome, ele escolheu vender sua primogenitura por um prato de lentilhas. Isso é muito forte, porque Esaú, ele não tomou uma decisão por falta de oportunidade, não, foi uma decisão impensada, que mudou o rumo da vida dele. E quantas vezes a gente não faz o mesmo? Será que você não chegou hoje aqui, nessa situação, sacrificando as promessas de Deus na tua vida? Será que você tem trocado as bênçãos de Deus por um prato de lentilhas? Vamos olhar para Jesus. Lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, nos mostra uma revelação muito importante. Você sabe que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, ele estava jejuando no deserto 40 dias, e a Bíblia diz que ele teve fome. Naquele momento, Satanás, ele vai tentar Jesus, e diz para Jesus: transforma essas pedras em pão. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele responde: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus resistiu à tentação, ao contrário do que fez Esaú, até porque a palavra mostra que nenhuma tentação é tão forte que a gente não possa suportar. Então não existe desculpa. Ah, pastor, mas eu precisava tomar aquela decisão, eu não aguentei. Não tem desculpa. Todos nós temos capacidade de resistir às tentações. E a troca que Esaú fez, uma decisão impulsiva, foi uma tragédia que reflete a condição humana. Quantas vezes, em momentos de fraqueza, desistimos de algo precioso, valioso que Deus nos deu, para uma satisfação imediata, para algo momentâneo, para algo que não tem valor duradouro? Esaú, ele tinha um futuro brilhante, algo lindo sobre a vida dele, mas ele jogou fora toda a bênção, toda a promessa divina, colocou tudo a perder. Talvez você chegou hoje aqui, existem decisões que você precisa tomar. Talvez você está sendo tentado em alguma área, talvez você é um jovem, namora, está sendo tentado a ter relações sexuais. Ei, não perde a bênção de casar virgem, de acordo com a palavra, por um prazer momentâneo. Talvez você é casado e está sendo tentado a trair seu esposo, sua esposa. Ei, não cai na tentação imacular do teu casamento. Talvez você está numa empresa e tem a condição de desviar alguma coisa, está sendo tentado. Ei, não faz isso, não faz. Não seja infiel. Não é só com a empresa, é com Deus. Não perde as promessas, as bênçãos que Deus tem para você, por uma gratificação momentânea, por algo que é passageiro, que acaba rápido. Esaú, ele não entendeu o valor da primogenitura, e quando ele entendeu, já era tarde demais, porque ele desprezou o que Deus tinha dado a ele. Quando ele entendeu a gravidade da situação, não poderia mais voltar atrás. O prato de lentilhas era uma solução rápida, mas que trouxe consequências profundas e eternas. Ele perdeu sua herança, ele perdeu seu futuro.
teve um alto preço, a falta de visão de Esaú. A história dele é um alerta para cada um de nós. Quantas vezes a gente está tomando decisões impulsivas, baseadas na pressa, de resolver algo, de ter logo, e a gente não reflete sobre as consequências? Será que você tem perguntado assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Ou você está fazendo do seu jeito? Ou você está fazendo do jeito que está te dando vontade naquele momento? Tem uma palavra de Deus para você: não troque o eterno pelo que é passageiro. Não troque o que é momentâneo, que o mundo está te oferecendo, para o que é eterno, para as bênçãos de Deus. Hoje eu convido você a refletir, momento de reflexão em relação às suas escolhas, às suas decisões. Será que você está escolhendo um prato de lentilhas? Será que você está escolhendo um prazer momentâneo, uma satisfação imediata, como Esaú fez? Ainda há tempo de você refletir, ainda há tempo de você voltar atrás e escolher as promessas de Deus para a sua vida. Olhe para você, veja quem você é, veja o que Deus fala sobre você. Não troque o que é temporário pelo que é eterno. Deus trouxe cada um de nós hoje para a gente entender, reconhecer o valor das promessas dele para a nossa vida, para entender o que é momentâneo, o que é passageiro, não tem valor. O que tem valor é aquilo que Deus te deu, é aquilo que Deus falou para você, é aquilo que Deus prometeu para você, é aquilo que está na palavra, é isso que tem valor. Por isso que nessa tarde a gente vai aprender 3 lições essas sobre a vida de Esaú, que vão nos equipar para sair aqui totalmente revestido, para tomar decisões sábias, decisões baseadas na palavra, decisões essas que vai fazer que a gente cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Você está disposto a aprender? Amém? A primeira lição que nós podemos aprender é a seguinte: a fome cega a visão espiritual. Você já entendeu que Esaú ele estava com muita fome? Eu acredito que ele tinha passado ali o dia todo caçando, com certeza perdeu muitas calorias. Ele estaria ali com muita fome. E você sabe que uma pessoa com fome, muitas vezes, faz coisas até impensadas, né? Quem tem filho aqui sabe como é. Somente menino, toda hora pedindo para comer, é ou não é? Não é verdade? Você vai ver o armário, já não tem mais nada. Você fez feira uma semana atrás, não tem mais nada. Não é assim? Mas a Bíblia mostra que Esaú ele disse o seguinte: do que me adianta o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Gente, esse momento de Esaú, um momento de fome, o momento que ele tomou uma decisão, foi um momento que mudou a vida dele. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Pastor, você já falou isso. Eu vou falar mais vezes para você aprender, para você reter, para você entender a escolha errada que ele fez. Porque essa escolha não foi simples, representava uma cegueira espiritual. Porque se ele não tivesse essa cegueira espiritual, ele não tomaria essa decisão. Ele não estava apenas consumido pela necessidade física, ele também estava consumido pela necessidade espiritual. A fome dele não foi só física, foi uma fome espiritual que estava cegando ele. E ele não conseguia ver o além, o que realmente importava, a bênção eterna que Deus tinha para ele. Na Bíblia, a palavra usada para fome, ela vai mais do que uma necessidade física. Ela traz uma ideia de um vazio profundo, uma carência existencial. O vazio de Esaú não foi só do estômago, não, foi aqui dentro. Ele estava vazio por dentro. E quando uma pessoa está vazio por dentro,
ela está vazia de propósito, vazia de fé, sem direção, está perdida. E essa falta de visão fez com que ele escolhesse algo imediato e impediu que ele visse as promessas de Deus para a vida dele. E sabe, tem algumas pessoas assim hoje aqui, estão vazias, mas existe uma solução. Ei, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a palavra, você precisa orar somente todos os dias. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem. E por que você não está fazendo isso? A gente ensina aqui na Igreja do Amor que nós devemos todos os dias ter um tempo a sós com Deus. Pastor, é quando para ter? Somente todos os dias. Existe um livro, sem Bíblia não tem café, do nosso pastor. Então existe muito ensinamento. Para quê? Para você não ficar vazio. Você precisa buscar a Deus, buscar a sua presença, adorar, louvar. Sabemos que aqui no culto é maravilhoso, não é ou não é? A gente sente uma presença, é muito bom. Na célula, tem alguém aqui que faz parte de uma célula? Acho que vocês não gostam de célula, não. Tem alguém aqui que faz parte de uma célula? É bom, não é? É muito bom. Mas precisamos ter o nosso tempo com Deus, a sós, buscar a presença dEle, ler a palavra, orar, louvar, adorar. Ei, quando você estiver no seu tempo, comece a meditar sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus. Por quê, pastor? Por que isso? Para preencher o vazio. Ei, crente não pode andar vazio não, tem que estar cheio. Cheio de quê? Da presença de Deus. É isso. É por isso que você está tomando decisões impossíveis, porque está vazio. Toma decisão assim, vou fazer isso agora, e quebra a cara. Mas quando você está cheio da presença, suas decisões são decisões sábias, porque vem do alto, vem através de Deus, vem do Espírito Santo para a sua vida. Entendeu? Esaú, ele estava cego espiritualmente. Isso levou ele a tomar uma decisão que era necessária, que parecia lógica, mas que destruiu a vida dele. Ele perdeu uma herança, ele perdeu a bênção, e ele não poderia mais voltar atrás. É interessante que na cultura de Israel, a primogenitura era algo muito, muito importante, muito relevante. Não era apenas uma questão material, uma questão de riqueza, não. Era uma bênção espiritual. Ele ia liderar a sua família espiritualmente. Ele ia continuar o pacto que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac. Ia ser com Esaú. Ele ia liderar não só a família dele, como o povo dele. É uma aliança com Deus. A primogenitura significava uma conexão íntima com o propósito que Deus tinha com ele. É uma liderança espiritual. E ele colocou tudo a perder. Quando ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Ali ele não estava só desperdiçando bens materiais, não. Ele estava abrindo mão do favor de Deus sobre a vida dele. Imagina se hoje Deus chega para você e faz assim: olha, eu vou te dar isso. E você faz assim: quero saber disso não. Estou nem aí para isso. É mais ou menos assim que Esaú fez. Ele tratou com desdém a posição que Deus tinha dado a ele, uma aliança divina, por um prato de comida, por uma satisfação momentânea, para preencher o vazio do seu estômago. E essa é uma advertência para mim e para você, porque às vezes a gente pode fazer isso, tomar uma decisão impulsiva e imediata, porque a gente está cego, a gente não está vendo, e perde as bênçãos eternas, porque está na pressão, está na emoção, e a gente faz as escolhas erradas, que nos afastam dos planos de Deus, nos afastam da promessa de Deus. Hoje eu quero te perguntar: será que você tem colocado alguma coisa momentânea, instantânea, acima das coisas de Deus para a sua vida, acima dos planos de Deus para a tua vida, acima do propósito de Deus para a sua vida? Ei, se você está fazendo isso, você está impedindo um futuro glorioso que Deus tem para você.
Você está impedindo o agir de Deus na tua vida. Por isso que o Espírito Santo nos trouxe hoje, para nos ensinar, para falar ao nosso coração: ei, não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não troque. Não troque as bênçãos espirituais por algo momentâneo, algo que vai acabar. Aquele prato de lentilhas acabou em minutos, mas a bênção de Deus é para sempre na nossa vida. Será que é isso que você quer? Será que você quer ficar afastado dos propósitos de Deus para a sua vida? Por isso eu quero declarar nessa noite: Deus vai tirar toda a cegueira espiritual do seu povo. E você vai ter olhos espirituais para enxergar as promessas de Deus sobre a tua vida. Sabe, nenhuma tentação, nenhuma decisão impulsiva vai ser tomada para você perder a promessa que Deus tem sobre você. Amém? Porque o futuro que Deus tem para nós é maravilhoso e glorioso. Amém? Mas temos uma segunda lição nessa noite. A palavra diz assim: Esaú desprezou a sua primogenitura. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 34. Não despreze as promessas. Esaú novamente trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Uma decisão impulsiva. Ali ele estava desprezando as promessas de Deus para a sua vida. E a palavra desprezou aqui é falada no sentido de uma rejeição com desdém. Não foi uma escolha sem pensar, mas foi uma atitude deliberada contra a vontade de Deus para a sua vida. Esaú, ele não tinha entendido, enxergado o valor da primogenitura, porque ele estava mais focado em satisfazer algo imediato. Meu Deus, quantas vezes a gente não fez o mesmo? Tomou uma decisão imediata e esqueceu que tinha algo maior. Talvez em algum momento a gente tenha desprezado aquilo que Deus tenha nos dado. E como eu falei, aqui não fala apenas, ele não rejeitou apenas uma herança material, mas foi uma bênção espiritual que conectava Esaú ao propósito que Deus tinha para a sua linhagem. Esse direito não era algo que ele poderia simplesmente tomar ou deixar, mas é uma aliança com Deus, uma responsabilidade divina. Na verdade, Esaú estava desprezando o próprio plano de Deus para a sua vida. Uma atitude de desprezo que ele teve sobre a primogenitura, que muitas vezes a gente faz o mesmo. Muitas vezes Deus promete para nós uma vida abundante, vitória sobre o pecado, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. A gente despreza tudo isso. Sabe para quê? Por algo imediato. A gente rejeita essas bênçãos. E eu quero te perguntar: será que você tem rejeitado aquilo que Deus deu para você? Será que você tem rejeitado as promessas de Deus? Será que você tem caído nas tentações do presente, deixado de lado aquilo que Deus prometeu para a tua vida? Primogenitura era o direito de ser o primeiro filho. Era algo sagrado, era um legado divino, era um compromisso com a vontade de Deus. Esaú não valorizou nada disso. Ele desprezou a promessa que Deus tinha para ele. E isso traz uma lição para nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus traz promessas, Deus te dá uma bênção. Veja esse exemplo. Aqui tem líder de célula? Tem líder de célula aqui? Olha aí, só tem os melhores. Talvez você chegou aqui nessa noite como líder de célula, uma bênção que Deus te deu, mas você não está cuidando bem da sua célula. Você não está cuidando das vidas. Você não está ligando, você não está importando. Está fazendo a célula de qualquer jeito. Não segue a direção do teu supervisor, do teu coordenador, do teu líder de rede. Você está desprezando aquilo que Deus te deu. Talvez você esteja dizendo: sabe uma coisa, daqui a um tempo eu fecho a célula, vou me dedicar aos estudos, ao trabalho. Ei, está jogando fora as promessas que o Senhor
deu a você, colocou nas suas mãos, tratando com desdém. Você não pode fazer isso. Isso é uma decisão impensada. Satanás está cegando você. Cuida daquilo que Ele te deu. Deus escolheu você. Você é o melhor líder. Foi você que Deus escolheu. Não despreze aquilo que Deus te deu. No contexto cultural e religioso daquela época, o primogênito não era apenas o primeiro filho da linha de sucessão, mas era o representante de Deus dentro da família. Esaú simplesmente estava ignorando tudo isso, ignorando seu papel sagrado, desprezando as promessas de Deus. E eu espero que você não faça o mesmo. Eu vou deixar as promessas de Deus por um emprego melhor. Vou deixar as promessas de Deus por algo melhor, por dinheiro, por bens materiais. Não, não faça isso. Isso é idolatria. Idolatria a dinheiro. Eu já declaro, está quebrada toda idolatria ao dinheiro, a bens materiais. A gente só precisa da presença de Deus, é tudo que nos basta. A gente cantou isso aqui hoje, a gente louvou. Você precisa entender a importância das promessas de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Não deixe que as pressões do presente, a tentação do momento, te segue. Te segue de quê? De você não ver as grandezas das promessas do Senhor sobre você. O teu futuro é maravilhoso. Você precisa valorizar aquilo que Deus tem para você, o caminho que Ele preparou para a tua vida. Sabe por quê? Você não está aqui para viver de migalhas, você está aqui para viver de banquete. Ei, você não está aqui para viver de algo momentâneo, você está aqui para viver das coisas eternas, das coisas de Deus. Amém. Mas nós temos mais uma última lição para aprender nessa noite. As consequências da impulsividade. A Bíblia diz em Gênesis 25:33 o seguinte: Esaú, pois, vendeu a sua primogenitura a Jacó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Já que a gente estava falando sobre dinheiro, sobre bens materiais. Quem aqui gosta de gastar no cartão de crédito? Rapaz, quem é que gasta de forma impulsiva no cartão de crédito? Meu Deus, teve marido, levanta a mão de esposa. Está repreendido na sua vida, viu? Está repreendido. Você vai tomar decisões sábias. Você não vai ser impulsivo. Sabe por quê? Porque quando você pega o cartão de crédito, começa a gastar, estoura até o limite. O que acontece depois? No outro mês? Vai chegar o quê? A fatura, não é verdade? E tem que pagar, tem ou não tem? Tem que pagar. Crente pode ficar com o nome sujo não, hein? Pastor, estou com o nome sujo, e agora? Eu já declaro na tua vida, teu nome vai ficar limpo. Mas faça a tua parte. Faça a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Tem que pagar. Se não pagar SPC, Serasa, aquela ligaçãozinha, ó, toda hora, todo dia. Eu não devo chegar na ligação? Imagine quem deve. É o e-mail, não é verdade, gente? Mas apesar de ser engraçado, tem algo muito sério aí. Decisões impulsivas, somente na vida financeira, podem destruir você e sua família. Quantas pessoas tiveram a vida, a família destruída por apostas, tigrinho? É ou não é? Por quê? Tomaram decisões impulsivas que mudaram a vida dessas pessoas para pior. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Esaú, ele fez a mesma coisa. A decisão dele foi muito dolorosa, teve consequências eternas. Novamente, ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú, ele não sabia que aquilo afetaria a vida dele para sempre. Perdeu herança material,
bênção espiritual, abdicou de um propósito, perdeu sua própria identidade, deixou de ser um líder espiritual na sua família. A ideia aqui de vender transmite uma ideia de transferir algo de grande valor, mas que não pode ser revertido. O que ele estava fazendo não tinha volta. Talvez você gastar muito um cartão, você consegue até pagar, se esforçando, se organizando, mas em relação a Esaú, não tinha mais volta. Por quê? Ele desprezou, ele tratou como um desdém a herança que Deus tinha dado a ele. Mais tarde ele até tentou, mas já era tarde demais. E é fácil olhar para a história dele e pensar: mas só foi uma decisão do momento, impulsiva. Mas na verdade trouxe consequências profundas. Ele feriu a identidade espiritual dele, desconectou do propósito que Deus tinha para ele. Ele trocou o temporário pelo eterno. Ele deixou de lado as bênçãos de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a impulsividade. Sabe por quê? Uma decisão sua, preste atenção, uma decisão sua pode destruir o que levou anos para ser construído. É ou não é? Veja um exemplo de uma fofoca. Se você fala mal de alguém e aquilo é uma mentira, depois que a fofoca rola, já era. Pode destruir a reputação daquela pessoa. E para recuperar, se recuperar, demora tempo. Não é verdade? Por isso tome muito cuidado nas suas decisões, nas suas escolhas. Imagina, você é um jovem, tem relações sexuais antes do casamento, engravida. A gente sabe que filho é bênção, mas em certas circunstâncias traz um peso e uma decisão que é para sempre. Por isso tome muito cuidado nas suas decisões. Decisões apressadas, decisões feitas no calor da emoção, pode mudar o seu destino, pode mudar a sua vida. Esaú teve a vida transformada não para o melhor, mas para o pior. Teve consequências. Por quê? Porque ele estava com fome, porque ele rejeitou aquilo que Deus tinha dado a ele, porque ele tratou com desdém. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Embora as consequências da impulsividade, em muitos casos, seja irreversível ou irreparável, Deus ainda é um Deus de restauração. Deus ainda oferece restauração e transformação. E eu vou falar da palavra de Davi. Davi, ele errou, cometeu um pecado, mas ele se arrependeu. Ele teve uma consequência, perdeu seu filho, mas ele se arrependeu. E houve restauração sobre a vida dele, sobre o ministério dele. Houve uma restauração sobre a vida de Davi, e da mesma forma vai ter na sua vida também. Se você chegou assim dessa forma, se você chegou aqui destruído por decisões que você tomou, há aqui um espírito de cura, de transformação, de restauração sobre essa igreja, sobre a tua vida. Mas você precisa se arrepender. Não apenas se arrepender, mas você precisa andar nos caminhos de Deus. Você tem que entender que existe cura para você, existe redenção para você, mas você precisa esperar em Deus, confiar em Deus e tomar decisões baseadas na sabedoria divina. Eu sei que muitas vezes você tomou decisões impulsivas, rápidas, tentando resolver logo o problema, tentando ter o controle de tudo, esquecendo Deus, esquecendo a sabedoria divina. Mas Deus trouxe aqui para te ensinar, para você refletir e pensar: não, agora eu vou fazer diferente. E minhas decisões vão ser pautadas na palavra, e não algo momentâneo, e não algo que para fazer o meu ego, a minha vontade. Não. Eu vou basear na palavra, em Deus. Sabe por quê? Porque somente Deus tem o melhor para mim, para você. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé, por favor. A história de Esaú é uma advertência para nós. Ele fez uma escolha impulsiva. Ele estava cego espiritualmente.
Ele trocou o eterno pelo passageiro. E o que ele fez se tornou irreparável. Olha o que a Bíblia diz sobre ele, lá em Hebreus capítulo 12. Diz assim: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A palavra diz que Esaú foi profano e imoral. Profano, aquele que trata as coisas de Deus como algo comum, aquele que trata as coisas sagradas como algo comum. Ele fez isso com a primogenitura. Ele foi imoral. Normalmente imoral está associado a um pecado sexual. E é interessante que a Bíblia vai mostrar depois que ele casou com mulheres pagãs, trazendo tristeza à sua família, trazendo tristeza a Deus. Ou seja, Esaú já tinha um coração rebelde, deliberado contra as coisas de Deus. Mas há uma boa notícia para dar para você. Eu sei que algumas perdas são irreparáveis, não dá para voltar atrás. Mas como eu já falei, há um Deus que quer restaurar o que foi perdido. Ei, há um Deus que pode devolver o que você perdeu. Ei, há um Deus que pode trazer restauração e redenção para você. Mas é necessário uma coisa: arrependimento. Tem que ter um estado de arrependimento. Se você quer restaurar o que foi perdido, você precisa se arrepender de verdade, um arrependimento genuíno, e aprender a valorizar as coisas de Deus para você. Você precisa valorizar. Talvez alguns de vocês aqui chegaram em uma situação complicada, porque tomaram decisões erradas, decisões impulsivas, decisões que afetaram a vida de vocês para sempre, baseado na emoção, no prazer momentâneo, e você ficou totalmente destruído, emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Não deu valor às coisas de Deus, focou só no prazer imediato, e isso acabou, talvez, com tua família, com teu ministério, com teu negócio, com tua carreira. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Preste atenção, eu tenho uma palavra do Senhor para você. O teu erro não define quem você é. Você é o que a Bíblia diz quem você é. Você é o que Deus fala quem você é. Ei, há unção de restauração nesse lugar. Se você errou, tomou uma decisão impulsiva, hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você voltar para Deus. Hoje é o dia de Deus consertar aquilo que foi quebrado. Ei, se arrependa, se arrependa. Comece a andar nos caminhos do Senhor. Busca Ele, busca a sua presença.